Olá, o É Notícia entrevista hoje Marina Silva. Candidata à presidência da República em 2010 e 2014, Marina é uma das principais vozes no debate público do país. No ano passado, finalmente conseguiu fundar o tão sonhado partido, a Rede Sustentabilidade. Marina passou mais de 20 anos no PT, foi senadora e ministra do Meio Ambiente no governo Lula. Boa noite, senadora. É um prazer recebê-la novamente aqui no É Notícia. Boa noite, amor. Nosso primeiro programa no ano, gravado no ano, fresquinho, para falar sobre as perspectivas para 2016 na política e na economia. Vamos lá. É um grande desafio. É um grande desafio, exatamente. Acho que é uma boa palavra. Senadora, a senhora ficou em muita evidência, em grande evidência, nos anos de 2010 e 2014, quando foi candidata à presidência da República, nas duas ocasiões, mas muita gente hoje não acompanha ou não sabe da sua rotina. Conta pra gente como é que é uma semana típica na vida da Marina Silva. Quais são as suas principais atividades hoje? Bem, eu tenho as minhas atividades profissionais, né? Hoje eu estou como professora, convidada, associada da Fundação Dom Cabral, que trabalha, sobretudo, a parte de gestão, tanto gestão empresarial quanto gestão pública, que fica sediada em Minas Gerais. E essas são as minhas atividades profissionais e o trabalho que eu faço no Brasil inteiro na causa da sustentabilidade, tanto ligado a alguns movimentos sociais, juventudes, academia, diferentes setores da sociedade. E o trabalho de criação da Rede Sustentabilidade. Então, eu faço questão de manter a minha agenda da minha militância socioambiental, o meu trabalho para a minha sobrevivência, junto com a minha família, obviamente, e também o trabalho político. Senadora, na semana passada, o CENIPA apresentou um relatório sobre a causa da queda do avião que acabou matando o Eduardo Campos, seu companheiro de chapa, em 2014, e as outras 6 pessoas que também estavam nesse voo. Citou principalmente falhas humanas. Já a família do Eduardo Campos e os advogados dos pilotos citaram também falhas técnicas, né, possíveis erros no projeto do avião, na estrutura do avião. A senhora acompanhou de perto essa investigação? Quais são suas impressões? Bem, eu tenho recebido as notícias, aquelas que estão sendo oficialmente publicizadas pelos órgãos oficiais. Obviamente que o que nós queremos é a verdade e que sejam esclarecidos todos os fatos dessa tragédia que ceifou a vida do Eduardo e de seus companheiros, juntamente com o piloto e o copiloto, numa perda irreparável para todos nós. A senhora acha que talvez falte investigar mais essa possibilidade de falha técnica, como apontam a família e os advogados dos pilotos? Que todos os aspectos devem ser investigados. Uma tragédia como essa, ou qualquer outra que aconteça, deve ser investigado exatamente para que se possa fazer justiça naquilo que deve ser feito justiça e para que se possa ter as aprendizagens necessárias para prevenir a repetição de erros, de situações que levam a esses casos dramáticos e irreversíveis. Vamos falar de futuro, senadora. 2016, a gente estava até conversando antes de entrar no ar aqui, as projeções não são nada boas, né? Semana passada saiu aquele relatório do FMI, o Panorama Econômico Mundial, com a previsão de uma recessão de 3,5% nesse ano, crescimento zero no ano que vem, uma retomada somente em 2018. No cenário político, tem a tramitação do processo de impeachment da presidente Dilma. Quais são suas perspectivas para 2016? Será um ano perdido? Bem, nós temos uma situação dramática na vida do Brasil, do povo brasileiro, sobretudo. Nós temos uma crise política grave, uma crise econômica profunda, dramática, com elevação de juros, elevação da inflação, aumento do desemprego, e agora essa informação de que vamos ter uma redução do PIB de 3,5%, ou seja, um cenário dramático. E, obviamente, que é preciso pensar essa situação olhando, sobretudo, para as questões de natureza política, porque boa parte da crise que o Brasil está vivendo é em função da crise política. Foram decisões políticas erradas que nos levaram ao aprofundamento da crise econômica, enfim, a forma como hoje o Brasil está estruturado na sua governabilidade, esse presidencialismo de coalizão que já está sangrando há muito tempo, não é? Que nós temos essa crise política. E, obviamente, que é preciso criar uma perspectiva para o país.
A população, ela está pagando um preço muito alto e quando ela é chamada a fazer sacrifícios, é óbvio que a pergunta que vem em seguida é sacrifício em nome do quê? Sacrifício em nome de consertar o brinquedo para depois brincar com ele de novo, como diz o Eduardo Janete, não é? Sacrifícios para que se tenha receitas e depois se ter os investimentos precários que se tem em saúde, em educação. A saúde está vivendo um verdadeiro colapso, as pessoas estão morrendo, sendo abandonadas, a segurança é um caos, né? A educação, só para se ilustrar a situação da educação brasileira, 500 mil jovens tiraram 0 em redação. As pessoas, ao pensar em sacrifício, elas querem uma perspectiva, e a perspectiva é que modelo de desenvolvimento nós queremos para o Brasil, quais são as crenças, quais são... digamos, aquelas coisas em que acreditamos e que vale a pena persistir e perseguir essas questões. E é interessante porque a senhora disse recentemente que, de alguma forma, os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso tinham conseguido implementar suas agendas para o país, mas a presidente Dilma, por outro lado, né, tinha esgotado, tinha levado esse presidencialismo para o fundo do poço e não conseguiu exercer uma liderança própria, né? Se a presidente Dilma continuar no poder, a senhora acha que existe alguma saída, alguma perspectiva de saída dessa crise política e econômica que a senhora descreveu? Olha, eu acho que nós temos que pensar o que seria uma agenda que colocasse o país em perspectiva. Não é? A discussão da crise política passa por pensarmos, inclusive, uma nova governabilidade. Toda a estrutura de governança do nosso país está estabelecida sobre as bases de uma ação pragmática. É pragmático o processo de alianças que são feitas, é pragmático o processo de composição do governo e é pragmático o processo do estabelecimento de maioria no Congresso Nacional. Na maioria das democracias evoluídas, você tem composições que são programáticas e as escolhas para fazer alianças também são programáticas. O pragmatismo político nos levou também para esse fundo do poço. E o que eu disse é que o presidente Fernando Henrique e o presidente Lula, como eram figuras politicamente fortes, não é? Eles conseguiam, em meio a toda essa fragmentação do presidencialismo de coalizão, ter algumas agendas que eram encaminhadas e dava a sensação de que havia uma ação integrada e integradora. Com uma pessoa que não tem uma liderança política própria, que depende do próprio PT, do presidente Lula, do PMDB, enfim, depende de emprestar esse apoio político e ela própria não tem, digamos assim, esse respaldo político popular, esse presidencialismo foi, aos poucos, deixando de ser de coalizão, se tornou de confusão e hoje é de desmoralização. Então, o que eu penso é que tem que se pensar as bases da governabilidade no Brasil, que eu só consigo ver um caminho, né? Brincando com as palavras, em lugar do presidencialismo de coalizão, por que não pensar num presidencialismo de proposição? Já que nós estamos em um país que não aprovou, após a Constituinte, o parlamentarismo. Então, um presidencialismo de proposição seria pensar que o governo compõe a sua maioria no Congresso com base em um programa. Mas isso teria que ser muito debatido e provavelmente só até 2018. E esse caminho até lá? Isso que eu lhe pergunto. Se a presidente Dilma continuar no poder, a senhora vê alguma perspectiva de saída ou de melhora ou a senhora acha que é um governo que vai sangrar até o fim? Olha, na realidade o Brasil está sangrando economicamente, politicamente, socialmente, principalmente para os mais pobres e para os mais frágeis. E o que eu tenho defendido é que se faça um processo de apoio profundo e comprometido com as investigações que estão sendo feitas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pela Justiça. Então, a saída é pela Lava Jato. O que há de mais consistente hoje está vindo das investigações. É por isso que eu defendo a tese do TSE. O TSE, ele vai pegar todas as informações e todo o suporte das investigações do Ministério Público, da Polícia Federal, o trabalho que vem sendo feito pela Lava Jato e verificar se o dinheiro de toda essa corrupção foi usado para a eleição
vice-presidente e da presidente Dilma. Os dois partidos, eles são faces da mesma moeda. O PMDB e o PT têm pessoas envolvidas que estão citadas, investigadas, e o próprio presidente da Câmara dos Deputados está inteiramente envolvido e implicado e deveria ser afastado. O próprio Ministério Público está pedindo isso. Se você pensar que o processo de impeachment, nos termos em que ele acolheu, ele subtraiu todas as denúncias de corrupção da Lava Jato e diz que acolhe apenas as pedaladas fiscais. A população não tem essas informações. As pessoas acham que o processo de impeachment está tratando da questão da corrupção e da questão das pedaladas fiscais. Então, mas ele subtraiu tudo isso. Então, no meu entendimento, se você vai para um processo de aceleração do que está sendo hoje apreciado, deveria estar sendo apreciado pelo TSE, e se peremptoriamente fica comprovado que o dinheiro da corrupção serviu para alimentar a campanha, a chapa da presidente e do vice-presidente, cumpra-se a lei naquilo que está estabelecido de acordo com a Constituição. Eu insisto, impeachment não se fabrica, não é por uma questão de vontade política, ele se explicita de acordo com aquilo que é estabelecido pela lei. E, nesse caso, o impeachment, como ele foi encaminhado pelo o presidente Cunha, até talvez pelo fato de ele estar implicado, do presidente Renan estar implicado, do Collor estar implicado, de várias lideranças muito importantes e relevantes do seu país, do seu partido estarem implicados, não é? Ele subtraiu e ele diz que o que está no pedido de impeachment do professor Hélio Bicudo e dos demais que o subscreve são ilações de suposta corrupção na Petrobras. Ora, nós temos que investigar todos os aspectos, deveriam estar sendo investigados todos os aspectos que foram arrolados por aqueles que entraram com o pedido de impeachment. Então, vamos tentar só esmiuçar para entender exatamente a sua posição, senadora. Então, voltando um pouquinho no tempo. A rede é contra o impeachment. A senhora acha que no pedido de impeachment, objetivamente, como está hoje, existem razões para que a presidente Dilma saia do poder? Quer dizer, as pedaladas fiscais, os decretos que a presidente assinou, são motivo para impeachment ou não? O que eu disse, a nota que nós soltamos, logo que o pedido de impeachment foi acolhido, foi de que nós iríamos firmar a nossa convicção no processo. Né? Você não pode já, a priori, achar que não e ponto, ou sim e ponto. Mas a senhora está dizendo, então, que pode mudar de ideia? Nesse momento, o que nós temos ali são apenas a questão das pedaladas. No meu entendimento, ainda não são elementos suficientes, até porque o presidente Cunha fez questão de tirar as denúncias de corrupção que pesam sobre os que, enfim, praticaram os delitos que eles atribuem ao processo do pedido de impeachment, também a averiguação desses fatos. Mas a senhora está dizendo que ao longo do processo a rede pode rever essa posição? Ao pode longo do acatar processo, o pedido de impeachment? Se você entra em um processo, os fatos têm que estar, digamos assim, com a possibilidade de falarem por si mesmo. Você não pode entrar com uma posição política dizendo que sou contra ou a favor, independentemente dos fatos. Então, pode haver uma mudança de posição. Vamos firmar o nosso posicionamento no processo. Estamos abertos para isso. Aliás, todos deveriam estar. Mas todo os fatos das pedaladas e dos decretos, eles não são fechados? Os fatos que embasam esse pedido de impeachment? Mas, no meu entendimento, eles não abarcam o conjunto da obra. E, mais ainda, tem um problema que é a questão de que substituir o PT pelo PMDB é a resposta? É, senadora? Não é. O PT e o PMDB produziram essa crise econômica, produziram essa crise política e produziram essa crise moral. O PT tem o presidente Vacari preso, o líder do governo preso, lideranças importantes do partido que estão presas, e você tem também no PMDB o presidente Cunha, que deve ser afastado por tudo que foi comprovado pela Lava Jato, o presidente do Senado, e nós temos, enfim, uma série de lideranças que estão igualmente implicadas
então você vai trocar, na verdade, 6 por meia dúzia. E eu disse recentemente e repito, até porque o impeachment pode criar uma aura para a sociedade, vou repetir exatamente como eu falei, para que ninguém ponha palavras na minha boca, não é? É importante, vamos ouvir isso. O impeachment pode criar uma aura de que os problemas foram resolvidos e não foi. E diminuir o apoio popular que a população está dando à Lava Jato, e eu entendo que isso seria muito ruim. Mas a Nós senhora disse... não podemos trocar 6 por meia dúzia. O presidente, a presidente e o vice-presidente estão igualmente implicados através de seus partidos e são igualmente responsáveis pela crise política que nós estamos vivendo hoje. E mais ainda, assume o vice-presidente, quem é que fica para substituí-lo caso ele viaje? Quem fica é o presidente Cunha, que está com pedido de afastamento pelo próprio Ministério Público. Então, nós temos que trabalhar com os fatos. Não, eu repito, nós não temos que tirar um presidente porque nós discordamos politicamente dele, certo? Nós temos que trabalhar com critério de justiça, com aquilo que é constitucional. Mas, senadora, a senhora disse que o vice Michel Temer poderia paralisar, trabalhar, agir para paralisar as investigações da Lava Jato. Como é que ele faria eu isso? disse isso aonde, quando e como. Se alguém me provar que eu disse isso aonde? É o que saiu nos jornais, que ele poderia colocar obstáculos às investigações. Isso foi, enfim, o que ele falou. Das minhas palavras, ele subtraiu isso. A senhora não disse isso. Eu vou repetir o que eu disse. Eu disse que substituir Temer por Dilma poderia criar uma aura de que as coisas já foram resolvidas e diminuir o apoio popular às investigações que vêm sendo feitas pela Lava Jato. Então, a senhora não acredita, por exemplo, que o vice Michel Temer atuaria propositalmente para paralisar as investigações ou para diminuir a Lava Jato, colocando, por exemplo, um ministro da Justiça que fosse abafar ou controlar ou impedir o trabalho da Polícia Federal? Isso a senhora não acredita que ele faria? Eu não estou aqui para julgar, primeiro porque eu não defendo que ele seja, digamos, o que vai resolver o problema. Ele é que se colocou nesse lugar. Ele é que fez uma carta para a presidente Dilma, certo? Dizendo as razões pelas quais ele tinha uma série de dificuldades com ela, não é? E agora saiu na imprensa, eu não sei se isso é verdade, de que os dois se encontraram e de que a presidente Dilma o parabenizou pela resposta que ele me deu sobre algo que ele projetou. Não é? Foi uma projeção dele. A senhora não disse aqui. O que eu disse foi o que eu repeti, o que eu disse está gravado e qualquer pessoa pode ter acesso a essa gravação. Só para esclarecer, né, o vice Michel Temer disse que saltava aos olhos, que ele ficava surpreso, preocupado com esse desconhecimento institucional de uma pessoa que foi candidata à presidência da República 2 vezes, ele estava se referindo à senhora, e que nenhum presidente tem ingerência em assuntos de outro poder. Né? Mas aí a senhora disse que não falou em nenhum momento que ele agiria para colocar obstáculos à Lava Jato. Ele é que antecipou esse raciocínio. O É Notícia está de volta com Marina Silva, que foi candidata à presidência 2 vezes, em 2010 e 2014, e também foi senadora da República, ministra do Meio Ambiente no governo Lula. Senadora, a senhora se referiu no primeiro bloco que seria melhor, talvez, uma saída do poder da chapa Dilma Temer via TSE, né, via o Tribunal Superior Eleitoral, que investiga se houve abuso de poder político e econômico. É uma ação do PSDB, na verdade, são 4 ações do PSDB, investigam, inclusive, se pode ter havido repasse da Lava Jato, de dinheiro desviado da Petrobras, de corrupção para a campanha da presidente Dilma. Só que esses processos ainda estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal, né, com a autorização do STF, tem pessoas até sendo investigadas, o ministro Edinho Silva. Não seria precipitado, por exemplo, o TSE decidir alguma coisa, sendo que não houve nenhuma decisão judicial sobre o assunto? Quer dizer, eles não são nem réus sequer ainda? O TSE vai receber as informações das investigações e a materialidade dos fatos é que vai dar suporte para a sua decisão. Obviamente que se for por esse raciocínio, então também outros processos podem ficar igualmente implicados. O que eu tenho dito é que é muito melhor você ter uma ação da justiça e você ter o suporte da comprovação dos fatos por investigações do que apenas um processo político.
Ainda que o processo político, o crime de responsabilidade está previsto na Constituição e isso não pode ser confundido com golpe. Até como disse o governo. Inúmeras vezes o PT defendeu o impeachment para várias outras situações em que achava que era pertinente esse pedido. Não é golpe, é legítimo que a sociedade apresente suas razões, ou enfim, aqueles que, fundamentando a sua posição, entram com o pedido de crime de responsabilidade. É que o governo alega que seria golpe porque não há... No caminho, certo, você vai substituir 6 por meia dúzia. Essa é que é a grande questão. Você tem uma situação em que, além de criar essa aura que me referi, de que parece que os problemas já foram resolvidos, diminuindo o apoio da Lava Jato, você não vai resolver o problema, porque quem criou o problema econômico, social, político, inclusive todos esses casos de corrupção, aconteceu na composição PT-PMDB. Ou seja, iria continuar no poder. E já nessa solução via TSE, isso daria margem, abriria caminho para novas eleições. A senhora e o senador Aécio Neves esteve aqui recentemente numa notícia, em dezembro também, defendeu exatamente o que a senhora está defendendo. Vocês foram candidatos em 2014, têm um capital eleitoral significativo e poderiam ser candidatos numa nova eleição, caso a chapa Dilma Temer fosse cassada. Isso não pode soar um pouco oportunista, defender essa via do TSE nesse sentido? Eu trabalho com a justiça. Não é? É oportunismo defender que a justiça investigue se tanto dinheiro desviado pela corrupção foi também para alimentar o caixa de campanha da presidente e do vice-presidente? Eu, pelo menos, não estou fazendo nenhuma acusação peremptória de que foi. Isso tem que ser provado. Eu só acho que acreditar que todo esse dinheiro, com todas as denúncias que hoje estão sendo levantadas pelos próprios delatores, mas principalmente pelas investigações, com o tesoureiro do partido preso, com várias lideranças envolvidas, com várias denúncias que vêm sendo feitas de que isso era apenas para enriquecimento pessoal, pelo menos eu devo desejar republicanamente de que as investigações sejam feitas e de que a justiça se pronuncie. Se é oportunismo querer resolver o problema via a investigação da polícia, do Ministério Público e da Justiça, por que não seria se pensar na outra forma? O que se quer é uma saída que fique legitimamente, constitucionalmente comprovado se há ou não há o uso do dinheiro da corrupção para a campanha, o abuso do poder econômico e, sobretudo, o uso de todo esse dinheiro da corrupção. A senhora sairia candidata nesse cenário, se houver uma cassação da chapa? Eu não sei. O que eu tenho dito é que eu não sei e eu, de fato, não sei. Quando eu comecei a defender essa tese, eu nem sabia que a lei tinha mudado para todos. Eu achava que, aliás, a lei nem tinha mudado ainda, nem para prefeito, nem para ninguém, certo? E eu, como havia me filiado à rede, tinha saído do PSB, eu nem poderia ser candidata se não tivesse mudado a lei. Eu defendo as coisas por convicção, não é porque gostaria de ser candidata a ter um terceiro turno, certo? É por convicção. Aliás, é dar a chance de que a justiça, que deve agir, não é, por sobre o debate político ou os interesses políticos, ela tem um suporte muito maior para dar esse veredito. Mas a senhora também não descartaria? Seria uma coisa a pensar? Eu digo que não sei, não sei. Eu não sei nem em relação se acontecer, porque depende da comprovação, depende da decisão da justiça, e não sei também, é o que eu tenho dito e de fato não sei, se ainda serei candidata. Eu já fui candidata 2 vezes. O que eu sei é que eu quero contribuir para melhorar a qualidade da política na realidade do Brasil. E essa tem sido a minha postura. Em 2010, quando eu saí, era esse o propósito. Aliás, muita gente achava que eu não deveria sair, porque poderia ter apenas 1%, que isso ia desmoralizar a causa ambiental, mas eu achei que deveria. Se tivesse apenas 1%, era para que a gente trabalhasse mais em prol da causa. Teve mais de 20 nas duas vezes. Se tivesse um pouco mais,
daria uma sinalização de que o tema é importante. Se eu tivesse ficado presa a ser candidata a qualquer custo, a qualquer preço, quando não foi dado o registro da rede, eu teria saído pelo PPS ou por outro partido que estava me convidando. Eu identifiquei no Eduardo Campos, que na época tinha em torno de 4% a 5%, e eu tinha uma indicação naquele momento de 26%, de que eu poderia contribuir para que ele protagonizasse as propostas e as ideias que eu defendia. E, de fato, a senhora emprestou parte desse capital eleitoral para ele. Eu queria muito que a gente pudesse trabalhar com a ideia de uma transição, porque eu já de alguma forma, desde 2010, eu achava que era preciso mudar esse pragmatismo desse presidencialismo de coalizão para um processo mais programático, em que a gente começasse a trabalhar com a ideia de institucionalização de conquistas, de reparação de erros e de encarar novos desafios. Tanto é que eu dizia que, se ganhasse, queria governar com os melhores do PT, do PSDB, do PMDB, porque eu acredito profundamente nisso. Não é? Nessa concertação, nesse consenso, nessa união de forças. Eu acredito que existem pessoas que não estão no mundo apenas para pensar em projeto de poder pelo poder. São os melhores de cada partido. Existem pessoas que estão preocupadas em um projeto de país. A gente foi para uma cisão no nosso país, uma polarização, que hoje o nosso país é um país cindido, completamente cindido. E o Brasil tem que estar acima dos nossos partidos, dos nossos interesses pessoais. Justamente pensando, acompanhando esse seu raciocínio, senadora, a senhora acha que a presidente Dilma deveria chamar a oposição para o diálogo? Eu acho que a presidente Dilma, enfim, ela tem que tomar as decisões dela. Quem sou eu para ficar dizendo o que ela deve ou não deve fazer? Eu posso dizer que, nesse momento, ninguém sozinho tem a resposta. A senhora aceitaria o governo sozinho não tem a resposta, a oposição sozinha não tem a resposta, os independentes como eu sozinhos não têm a resposta. E, obviamente, que tanto não tem a resposta, que hoje nós temos o programa que vinha sendo encaminhado pelo Joaquim Levy, o programa que agora está sendo encaminhado pelo atual ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, o programa apresentado pelo Renan, o programa apresentado pelo PMDB e o programa apresentado pelo PT, através da Fundação Perseu Abramo. Então, nós temos 5 programas. Se em tudo isso alguém achar que individualmente um grupo tem a resposta, realmente é não olhar para a complexidade do que está acontecendo no Brasil. A senhora aceitaria conversar com a presidente Dilma se fosse chamada por ela? Em cima de uma atitude de reconhecimento de erros, em cima de uma atitude de dar uma perspectiva, uma agenda estratégica para o país, obviamente que todas as pessoas, no meu entendimento, devem contribuir. E não sou eu que vou ficar aqui me escalando para conversar com a presidente da República. Isso depende dela e das pessoas com as quais ela acha que deve conversar. O que eu acho Mas a senhora não fecharia as portas. O problema é grande demais. E, independente de conversar ou não, tendo uma agenda estratégica para o país, tendo a perspectiva de uma transição dessa situação em que fomos para um poço sem fundo, qualquer pessoa de bom senso que não está preocupada em instrumentalizar a crise para se promover politicamente, vai trabalhar a favor do Brasil, a favor da sociedade brasileira. Mas isso é um sim ou não, então, senadora? Isso é o meu compromisso com o Brasil. Eu não vou me escalar para dizer que a presidente me chame ou chame fulano ou cicrano. Isso depende dela. O que eu digo é que o governo não tem a resposta e tem 5 propostas do seu próprio campo político que estão na mesa, criando uma grande confusão para os investidores e para ele mesmo. Agora, qualquer pessoa de bom senso não aposta no quanto pior, melhor. Essa nunca foi a minha aposta. A senhora guarda algum tipo de mágoa pessoal da presidente Dilma pela campanha dura que foi em 2014, de muitas acusações da senhora? Olha, eu agradeço a Deus porque as injustiças que eu sofri não foram praticadas por mim. Eu prefiro sofrer injustiça do que praticar injustiça. Eu hoje posso olhar para você, para o Brasil, para a própria presidente Dilma, com a consciência tranquila e com a minha alma em paz. Não é? E os meus valores políticos e éticos
totalmente coerente com aquilo que eu acredito. Aliás, eu posso fazer isso com qualquer pessoa, em relação a Luciana Genro, em relação a Aécio, a presidente Dilma. Eu agradeço a Deus, né, por sofrer a injustiça e não tê-la praticado. Obviamente que foi um processo de desconstrução como jamais se viu na história desse país. Hoje a senhora apoiaria o PSDB de novo? Olha, eu apoiei o Aécio naquele segundo turno em cima da carta que o Aécio apresentou à sociedade brasileira, se comprometendo com a continuidade e a institucionalização das políticas sociais, do mesmo jeito que o Lula fez com relação à política econômica do Fernando Henrique em 2010. Apoiei em cima daquele compromisso. E quando eu manifestei o meu apoio ao Aécio, 75% dos meus eleitores já haviam ido para o Aécio. E as pessoas até diziam, Marina, você tem que declarar rápido, que é para parecer que as pessoas foram porque foi você que levou. Eu digo, não estou preocupada em parecer. Eu quero, de fato, que haja um compromisso, não comigo, mas com o povo brasileiro, de que reforma agrária, a proteção do meio ambiente, a defesa dos direitos indígenas, o Bolsa Família, são políticas que serão priorizadas, porque, no caso da política ambiental, foi descontinuada no governo da presidente Dilma, a política indígena e a política de reforma agrária, mas a questão do Bolsa Família precisava ser ali como um direito. Foi em cima disso que eu apoiei o Aécio. Falando um pouquinho de economia, senadora, em uma decisão que surpreendeu o mercado na semana passada, o Banco Central manteve a taxa de juros em 14,25% ao ano. Foi uma decisão correta? No seu entender? Hoje o governo faz muitos movimentos erráticos, não é? Por quê? Como os preços administrados que foram elevados agora, eles contribuem em mais de 18% para a inflação, o governo hoje tem como principal ferramenta de controle da inflação a elevação dos juros. E ao mesmo tempo em que o ministro diz que é preciso que se tenha investimento, que o país volte a crescer, não é? O presidente do Banco Central deu uma sinalização de que poderia elevar mais os juros. E voltou atrás, né? E depois mudou de posição. Obviamente que se nós não temos uma situação em que o país tem uma perspectiva de um projeto de desenvolvimento, nós vamos agravar essa situação cada vez mais, porque é um movimento contraditório. Né? Para controlar a inflação, eles estão elevando os juros, mas se você tem juros altos e uma situação de instabilidade, por que as pessoas vão fazer os investimentos? Se elas podem, inclusive, ir para a aplicação do seu dinheiro, porque os juros estão elevados. Então foi correto manter os juros. Eu acho que o governo está numa situação de sinais contraditórios. Ele fala que tem que priorizar os investimentos para que o país recupere o crescimento, a possibilidade de crescer, e, ao mesmo tempo, tem que elevar juros para conter a inflação que ele mesmo provocou em função dos preços que conteve para poder ganhar a eleição. Na verdade, todas as taxas que não foram elevadas no período pré-eleitoral, agora estão sendo cobradas, criando um prejuízo para a sociedade brasileira, em prejuízo do crescimento, em prejuízo do poder de compra da população, em prejuízo do emprego. Olá, o É Notícia está de volta com Marina Silva. Senadora, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou que a volta da CPMF era uma necessidade, uma poupança necessária e que sem isso demoraria muito mais para a economia se recuperar. A rede já disse que é contra a volta da CPMF. Há alguma outra saída rápida e eficaz para socorrer as contas públicas nesse ano ou no ano que vem? Olha, o governo levou 8 anos desmontando a economia brasileira. E agora quer uma saída rápida de um remédio, e eficaz. Não é? Ou a gente encara os problemas estruturais, das reformas estruturais que precisam ser feitas, ou nós não vamos aumentando cada vez mais a carga tributária, que já é mais de 60% pesando sobre a sociedade, sobre os investidores, não é? Sem nós não pararmos para pensar nas reformas estruturantes que vêm sendo adiadas seguidamente. A da Previdência, por exemplo. É preciso fazer as grandes reformas. Todos os governos, no debate
da campanha diz que vão fazer as reformas e depois nunca fazem. Reformam apenas o compromisso de fazer as reformas. Aliás, a campanha ela teve um problema grave, que foi a candidata que ganhou as eleições não apresentou um programa de governo. O candidato que foi para o segundo turno só apresentou parte de um programa na última semana do primeiro turno. Então, e a senhora foi a única que apresentou e foi a mais acusada por isso. Pois é. Acho que a gente tem que parar para pensar um pouco nisso, né? Quer dizer, você paga um preço muito alto por apresentar um programa, por ter a coragem de dizer que nós tínhamos que enfrentar questões estruturais que agora todos estão vendo, porque a realidade está falando por si mesmo, não é? Mas continuamos a ser criticados porque tínhamos um programa. E os que não apresentaram programa não estão sendo criticados. Então, o fato de não ter um programa faz com que, durante a campanha, se diga que não vai se ter nenhum tipo de ação em relação à reforma da Previdência ou à questão trabalhista, nem mesmo para, assegurando as conquistas já estabelecidas, fazer atualizações. Tem que ter idade mínima para a Previdência? Eu fui falar em atualização e, na campanha, aquela frase que a presidente disse que não ia lidar com qualquer tipo de questão dessa natureza, nem que a vaca tossisse. E agora me parece... Não ia tirar direitos dos trabalhadores, e não nem que a vaca era isso tossisse. que estava sendo proposto, de se tirar direitos. Estava dizendo que era preciso fazer a atualização, porque o nível de informalidade no Brasil é muito grande, porque nós temos hoje ainda o chamado bônus demográfico e, enfim... Precisa ter idade mínima, senadora? Porque esse é um assunto que vai estar aí na ordem do dia. Nós temos que fazer o debate. Se a gente ficar apenas no ponto a ponto, no caso a caso, nós não vamos enfrentar o problema. Você pega um aspecto, a idade mínima. É claro que hoje as pessoas têm uma expectativa de vida muito maior. E isso precisa ser debatido. Do mesmo jeito que precisa ser debatido como é que vai dinheiro para os municípios em que fizemos o Pacto Federativo. Exatamente. Sem colocar os recursos. Se você trabalha apenas a questão da CPMF, você está discutindo apenas no ponto a ponto. Nós temos que olhar as grandes reformas e ter a coragem de fazer o debate com a sociedade. E, inclusive, de explicitar as contradições. Porque mesmo a reforma tributária, não é? A maioria das pessoas cobram a reforma tributária, mas o setor empresarial, no meio deles, tem inúmeras reformas tributárias. Claro, sempre vai atrapalhar alguém, né? Os governadores têm a sua reforma tributária, os prefeitos têm a sua reforma tributária, o governo federal tem a sua reforma tributária. Há diversos interesses. Então, nós tínhamos que trabalhar, em primeiro lugar, com alguns princípios e um termo de referência. A reforma tributária precisa trabalhar com critérios de simplificação, sim. Com critérios de transparência, sim. Com critérios de justiça tributária para que quem pode mais pague mais e quem pode menos não tenha que pagar mais, como acontece hoje. Estabelecidos princípios, como é que isso pode ser traduzido na prática em um debate que envolve todos os segmentos? Isso leva tempo, demanda capital político, quer dizer, uma discussão árdua, né, difícil. Mudando um pouquinho de assunto, senadora, a gente tem pouco tempo, algumas questões que eu ainda quero falar com a senhora. Sobre o ex-presidente Lula, algumas delações premiadas na Lava Jato têm apontado, têm se aproximado do ex-presidente Lula. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que ele deu poder ao ex-presidente Collor para que montasse uma espécie de organização criminosa na BR Distribuidora. A senhora foi ministra do Meio Ambiente, passou mais de 20 anos no PT. A senhora acha possível que o ex-presidente Lula não soubesse de nada que acontecia na Petrobras? Nós temos que separar a responsabilidade direta da responsabilidade política, certo? E, obviamente, que o que aconteceu na Petrobras é grande demais para que aqueles no poder do qual aconteceram os problemas não tenham responsabilidade política e administrativa. Dizer que tem responsabilidade direta, só a polícia e a justiça poderá dizer com quem quer que seja. Eu tenho enfrentado esse debate, não é, procurando ter uma postura que me leve a confiar na ação das instituições. São as instituições que estão explicitando as coisas mais relevantes em relação à corrupção no Brasil. Até agora, o Delcídio de Oliveira está preso, não é porque ninguém fabricou politicamente
contra ele uma ação. Foi porque ele praticou os delitos e confessou os delitos. O Cunha deve ser afastado, não é porque ninguém fabricou uma ação política contra ele, porque ele é conservador, porque ele isso ou porque aquilo. É porque as investigações comprovaram que, de fato, ele tem envolvimento. Isso é válido para o Cunha, é válido para qualquer pessoa. São as investigações que devem trazer se você tem ou não tem envolvimento. Mas até agora direto. ele não é investigado, o ex-presidente Lula. Ele deve ser investigado, na sua opinião? Quem vai dizer isso é a Justiça. A Justiça tem as informações, a Lava Jato o tempo todo está trazendo uma série de elementos e eu tenho que confiar no funcionamento da Justiça. Aliás, há sempre um esforço de alguns setores para enfraquecer a Lava Jato. Agora mesmo, né, essa carta dos advogados, das pessoas que estão sendo investigadas, tentando desqualificar a ação da Justiça, da polícia, isso é algo que a sociedade deve se preocupar. Porque, no meu entendimento, justiça não é vingança. Justiça é para que as coisas sejam reparadas, para que as pessoas, inclusive, que praticaram o dano, tenham que ser interditadas, cumpram com as penalidades que foram para elas estabelecidas, para que elas possam ser, um dia, cumprindo suas penas, reintegradas à sociedade. Os advogados argumentam que as prisões preventivas são feitas para forçar a delação premiada. A senhora concorda? Há uma comprovação de que isso está acontecendo? Várias delações premiadas foram fechadas depois de que esses políticos e empreiteiros passaram muito tempo na prisão. Essa informação eu não tenho. E ninguém tem. Eu acredito e confio no trabalho que a Justiça está fazendo. Não é? Eu não encaro justiça como vingança. Para mim, a justiça tem que ser feita como um ato de reparação. E não me apresso a tisnar a honra de quem quer que seja, a imagem de quem quer que seja. É preciso Quando esperar. eu digo que o presidente Cunha deve ser afastado, é pela farta comprovação que já tem apurada a partir da Justiça. Quando o Delcídio está preso, é por aquilo que foi apurado pela Justiça. Quando o Vacari está preso, é pelo que foi apurado pela Justiça. Senadora, falando um pouquinho sobre 2018, nós temos poucos minutinhos. Há alguma liderança hoje que possa ser uma alternativa para o poder? A senhora enxerga algum bom nome hoje? Olha, eu não trabalho com essa perspectiva do poder. Se a gente pensar em lideranças como alternativa para o poder, eu acho que a gente fica no mesmo lugar em que a gente hoje está. Você não tem que pensar quem é o melhor para um projeto de poder. O que é a Você rede? tem que pensar quais são as melhores pessoas que estão se dispondo a discutir um projeto de país. Institucionalizar as conquistas que já alcançamos, reparar os erros que são enormes, que já praticamos e encarar os desafios. É por isso que eu digo, é preciso dar uma perspectiva. As pessoas vão fazer sacrifícios para ver o país ficar ano após ano ameaçado por um apagão energético, porque não é capaz de investir em energia limpa, renovável e segura, nós vamos continuar sendo o país que perde a sua indústria por falta de competitividade, porque alguém decidiu que vai sempre ter uma ação protecionista e não vai integrar o Brasil às cadeias produtivas globais. Alguém vai fazer sacrifício para ver 9 bilhões que foram do BNDES, em lugar de ir para os investimentos em ações inovadoras, por exemplo, o Eike Batista, não é? Foi 9 bilhões para o Eike Batista, enquanto que poderíamos ter 9 bilhões em startups, gente trabalhando energia renovável, tecnologia, inovação, uma série de coisas que aí sim vale a pena fazer a experimentação. Senadora, vamos então para o nosso pinga-fogo para nos encaminhar para o final da entrevista. O desastre ambiental de Mariana, o que ficou de lição, o que ficou de mais forte para a senhora? O desastre não foi desastre, foi um crime. E o que ficou de lição é que um crime dessa natureza tem que ser transformado em crime hediondo, com a possibilidade de bloquear os bens da empresa, dos diretores e de proibir que eles se ausentem do país. E de que a empresa tem que arcar com todas as responsabilidades do crime que cometeu. Sérgio Moro. Um homem que está fazendo o seu trabalho e que está dando uma contribuição para que as instituições brasileiras ajudem a passar o Brasil a limpo. Eduardo Campos. Uma perda
lamentável. Rede. Uma tentativa de contribuir para melhorar a qualidade da política. Aécio Neves. Tem a responsabilidade, no meu entendimento, de talvez quebrar a lógica da oposição pela oposição e da situação pela situação. Porque a oposição pela oposição só vê defeitos, mesmo quando tem acertos que são evidentes. E a situação pela situação só vê qualidades, mesmo quando existem erros que saltam às vistas. Lula. Acho que o desafio histórico de todo vice-presidente é de se colocar dando a sua contribuição de ex-presidente, dando a sua contribuição como ex-presidente. Dilma. Infelizmente, eu acho que perdeu a grande oportunidade de, reconhecendo os erros que foram praticados logo no início do seu governo, buscar os diferentes segmentos da sociedade para encontrar, se pelo menos não novos caminhos, novas maneiras de caminhar. Acho que perdeu, infelizmente, essa oportunidade, porque a crise foi negada durante a sua campanha. Depois que a realidade se impôs, não precisava continuar negando. E Marina Silva? Uma tentativa de contribuir com o debate político no Brasil. Eu encaro a política como um serviço, não é? E talvez tenha sido por isso que tive a coragem de sair do Ministério do Meio Ambiente quando já não estava tendo respaldo para as políticas ambientais que defendia. Talvez tenha sido por isso que saí depois de mais de 20 anos do PT para tentar dar uma contribuição dentro do PV. Talvez tenha sido por isso que tive a coragem de, com 26% de intenção de votos, apoiar Eduardo Campos, que naquela época tinha apenas 4%, para que pudéssemos fazer uma transição, integrar, não é, as conquistas, corrigir erros e encarar novos desafios. Certamente contribui muito ainda, como fez hoje. Senadora, muito obrigada por essa entrevista ao É Notícia. Mais Obrigada. uma. É sempre um grande prazer. E obrigada a você que nos acompanhou até essa hora. Tenha uma excelente semana. Você pode rever, acompanhar todas as entrevistas pelo nosso site, nos acompanhar também pelo Twitter. Todos esses endereços aparecem aí embaixo no seu vídeo. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana e até a próxima segunda-feira.